Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, Chefe Rubens falando. Hoje está imperdível o vídeo mais importante desse canal. Assista ele até o final. E óbvio, vou pedir seu like, deixe seu like ou seu dislike se você não gostar desse vídeo. Hoje eu vou falar de processo criativo e criatividade. E isso tudo todo esse processo que eu vou falar para vocês é o processo que eu uso na minha cozinha, que é um processo que é de equilíbrio de cozinha moderna, contemporânea, todo um método que eu desenvolvi com estudos com base em referências, método, experiência e muita técnica de cozinha. Isso fez eu tornar o processo que eu tenho hoje na cozinha, que é equilibrado, tá? Que é equilibrado, que tem muitas técnicas. Então vamos lá que eu vou te falar. Eu vou contar uma historinha primeiro. Tudo começou quando, lá atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu queria fazer outra coisa que não era cozinha. Cair nesse ramo de cozinha por um acaso. Por um acaso, para poder estudar e ter outra profissão. Ter a profissão de médico, engenheiro, o que a gente queria ser antigamente. Quando eu entrei nesse ramo da cozinha, minha cabeça bombou e eu queria aprender uma nova profissão. Daí eu entrei, enlouqueci, comecei a aprender e larguei totalmente os estudos. Larguei totalmente os estudos. Mas depois, com a ajuda de muita gente, foi aí que eu desenvolvi essa coisa. Cara, tenho que estudar, senão eu vou ficar um chefe alemão. Falou, Rubens. Eu cheguei a subchefe. Em determinado momento ele falou, Rubens, você precisa estudar, senão daqui você não vai passar. E aí eu entendi que eu precisava desenvolver conhecimento, estudar, obviamente, estudar. Não estudar sozinho, porque eu já estudava sozinho, comprava livros, enfim, ia aprendendo a cozinhar na prática e achava que aquilo era um mundo que ia me levar aonde eu quisesse ir na cozinha. E eu estava totalmente errado. Eu precisava buscar mais conhecimento, buscar conhecimento com pessoas altamente qualificadas, que não era o que eu estava fazendo. Eu estava tentando buscar conhecimento sozinho e com pessoas que eram qualificadas na prática, mas na teoria tinha muito pouco a me oferecer. Foi aí que eu fui estudar. Quando eu comecei a estudar, foi a grande virada da minha vida. Eu comecei a crescer na cozinha, eu comecei a olhar a gastronomia de uma maneira diferente. E aí veio esse boom todo da gastronomia, a gente foi crescendo, fui viajando, conhecendo países, línguas, foi me dando experiência, só que chegou um determinado momento que eu precisava, eu tinha conhecimento, eu tinha muita técnica e eu precisava de um método. Precisava de um método para desenvolver a minha criatividade. Eu sempre fui uma pessoa criativa, que desenvolvia muito da minha cozinha, mas eu achava que faltava algo. Foi então que eu com as minhas referências, eu conheci a história do Lego. Se você não sabe, eu vou te falar agora. Para quem não sabe, o Lego é um brinquedo que é feito de blocos. E estudando a história do Lego, o Lego, o que aconteceu com o Lego? Uma pessoa, o Lego é um brinquedo que foi feito por um cara que ele gostava de crianças e gostava ao mesmo tempo de brinquedos, obviamente, né? E ele tinha uma loja de brinquedos e determinado dia, bem resumidamente, ele viu uma criança saiu chorando da loja dele. Ele falou, estranho, mas criança tem esse comportamento, se você entra numa loja, o pai não quer comprar o que ela quer, ela sai chorando, enfim. E aí ele viu a segunda criança saindo chorando. Aí isso aconteceu frequentemente. E aí ele pensou, cara, eu tenho uma loja de brinquedo, mas eu não fiz brinquedo para criança, para as crianças terem esse tipo de comportamento. Eu quero que a criança saia daqui feliz com os brinquedos, enfim. E ele foi perguntar por curiosidade. E aí o pai falou, não, é porque eu não tenho condições de comprar
3, 4 brinquedos e aí meu filho quer. Eu só posso comprar um carrinho. E aí isso aconteceu frequentemente. E aí ele pensou, bom, eu não vendo brinquedos só pelo lucro. Eu vendo pela felicidade da criança. A minha felicidade é ver a criança sair daqui feliz com o brinquedo. E isso não está acontecendo. E aí ele começou a pensar. E começou a querer desenvolver. Certo dia, ele arrumou certos engenheiros para tentar alguma coisa tentar algum jeito de refazer aquilo, de fazer ter algum brinquedo que possa ser desmontável, enfim. E muito resumidamente, eles chegaram ao bloco de Legos. O que é o bloco de Legos? Você tem um bloco com várias peças de encaixe que elas formam um brinquedo, você desmonta e transforma outros brinquedos. Foi aí que a minha cabeça explodiu. Eu falei, bom, se o Lego é um brinquedo que tem vários blocos e eu posso desmontar aquilo e formar outro brinquedo, por que na cozinha eu tenho vários blocos de sabores, proteínas, legumes, molhos, massas? Se eu tenho um bloco, eu posso transformar em vários blocos. Foi aí que minha cabeça levemente explodiu. E aí eu comecei a estudar esse método do Lego. E eu, com base em várias referências, consegui fazer o meu método de criatividade, de processo criativo. Bom, voltando na história do Lego, e depois o Lego, por vários anos eles tentaram fazer várias coisas e o Lego sempre veio ter sucesso com o brinquedo. Tanto que a fábrica faliu, quase faliu e tudo, e nos anos 2000 o Lego foi considerado o brinquedo do século, né? E ele se juntou a Minecraft, né? Na verdade se juntou ao Minecraft e o Minecraft do Lego se transformou no brinquedo do século, justamente por isso juntou duas coisas muito boas e se transformou o brinquedo do século. Bom, o Lego é um brinquedo muito versátil que foi desenvolvido com muita inteligência. Voltando para o lado da gastronomia, e aí como eu desenvolvi meu método? E nesse método de gastronomia a gente tem muitas coisas, então eu vou colocar aqui a minha cozinha criativa. Tá? Minha cozinha criativa. Minha cozinha criativa, ela tem referências mais técnica mais método mais experiência, que é igual processo criativo. Beleza? Tudo isso aqui fez eu desenvolver esse processo criativo. E como é que eu desenvolvi esse processo criativo? Os estudos começaram com referências, e aí eu vou dar 5 referências aqui mais básicas. 1. Eu tenho referências em arte, eu tenho referências em livros, eu tenho referências na minha própria área, em chefs, eu posso colocar aqui chefs, né? Chefs. Eu tenho referências em arquitetura barra design, tá? Arquitetura, design, arte, livro, chefes, tá? Arquitetura. Tá? Artes, livros, chefes, arquitetura, e eu vou botar aqui história. História barra conhecimentos gerais.
Por que barra conhecimentos gerais? Quando eu falo de história, eu falo da história em geral e história da gastronomia, tá? Dos estudos em si da gastronomia. Quando eu falo de arquitetura e design, eu falo da própria arquitetura. Por quê? Aí você vai perguntar, chefe, você é louco? Eu falei, não, não sou louco. Arquitetura aqui não significa o seguinte, quando eu vou fazer um capex do restaurante, eu já penso em arquitetura. Eu me inspiro no Tadao Ando. Tadao Ando é um arquiteto japonês, Tadao se escreve assim, ó, Tadao Ando, e aí você pode pesquisar ele, é um dos arquitetos mais conceituados japonês, que ele pensa no lado clean. Qual é esse lado clean? Você já ouviu falar de menos é mais? Quando você fala de menos é mais, quem bombou falando menos é mais foi o Henrique Fogaça, no MasterChef, porque é um programa um programa de visibilidade nacional. Porém, esse menos é mais ele vem da arquitetura, no sentido de ter uma coisa mais limpa, mais suave, visivelmente menos poluída, tá? Tadao Ando foi um dos caras que veio com essa essência da arquitetura, de uma coisa mais limpa e mais clean. O menos é mais. Isso veio da arquitetura, tá? Tadao Ando. E aí eu tenho essas referências. Óbvio, eu tenho várias outras referências aqui, as mais básicas, tá? E aí eu tenho 10 princípios do design moderno que a gente pode aplicar também aqui. Eu não vou falar nesse vídeo, isso aí é tema para outro vídeo, senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí que a ideia é mostrar para vocês meu método de processo criativo. Isso aqui, com referências, técnicas, método e experiência, eu trouxe processo criativo. E mais, essas referências aqui, é isso aqui, ó, tá? Esses cinco referências. Essas 5 referências aqui com estudo de técnica, eu transformei meu método em experiência. Na verdade, aqui está ao contrário, né? Experiência, método que é igual ao processo criativo, tá? E aí eu vou entrar nesse processo criativo. Quando eu falo desse processo criativo, ó, e aí quando eu falo de Lego, o que eu falo de Lego? Quando eu falo de Lego, eu uso uma referência de blocos. Porque Lego, um bloco você tem vários blocos que fazem brinquedos e aí eles se encaixam. Na cozinha é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho 4 blocos aqui de referências. Eu posso ter aqui porco, mel, mostarda, mel, porco, maçã. Esses blocos se encaixam, ó. Aqui, ó. Tá? Esses blocos se encaixam entre si. O porco combina com mel? Combina. Mel combina com mostarda? Combina. Combina com a maçã? Combina. Então aqui eu tenho um bloco de sabor. É como se fosse um Lego numa cozinha. Eu posso tirar o porco aqui e colocar o frango? Posso. Combina com mel? Combina. Combina com mostarda? Combina. Mostarda combina com frango? Combina. Combina com maçã? Combina. Ah, eu posso tirar o frango e isolar esse bloco? E deixar esse bloco vazio? Posso. Eu tenho um prato aqui, ó, vegetariano. Combina. Maçã, mel, mostarda. Posso fazer uma maçã grelhada com mel e tudo assim, e colocar mais uma crocância aqui, uma castanha, alguma coisa. Eu tenho um prato vegetariano. Então eu desenvolvi esse método criativo na minha cozinha. Isso aqui vale, eu vou criando conceitos, criando blocos de sabores. Da onde você tirou isso? E que base para eu fazer isso? A base é isso aqui. Quando eu falo de base, eu tenho 2 bases de referência. Eu tenho a referência clássica, né, que é da cozinha clássica. Referência da cozinha clássica. Quando eu tenho a referência da cozinha clássica, eu falo de... Quando eu tenho a referência da cozinha clássica, eu falo de... Aqui eu coloco referência clássica, né? Eu falo de proteína, carboidrato, carbo e legumes. Vamos supor, vamos pegar um filé com batata, um filé mignon
o filé mignon, o filé rossini. Filé rossini eu tenho proteína, legumes e filé rossini leva proteína, que é o foie gras, que é proteína, e gordura, leva cogumelos, leva trufa, que é legumes. Algumas pessoas colocam coloca aspargos. Eu tenho carboidrato, tá? Eu tenho uma cozinha clássica. Se eu pego o filé com gorgonzola, purê de batata e alguma coisa, eu tenho proteína, legumes e carboidrato. Se eu tenho uma moqueca, eu tenho proteína, legumes e carboidrato. Uma moqueca. Se eu tenho um prato mais típico brasileiro, arroz, feijão e bife com batata frita. Bife com batata frita. Eu tenho proteína, legumes e carboidrato. Eu tenho uma cozinha clássica, em todos os sentidos. Quando eu falo de cozinha moderna, na minha entendimento, no meu conceito de cozinha moderna, eu tenho equilíbrio. Então eu tenho a cozinha moderna aqui, vou botar moderna. Eu vou botar contemporânea, vou botar moderna. Eu tenho equilíbrio aqui, ó. Aqui no meio eu tenho equilíbrio. Tá? Aqui eu tenho tempo e temperatura. Tempo / temperatura. E técnica. Aqui eu tenho umami. E aqui eu tenho crocância. E aqui eu tenho equilíbrio. Cozinha moderna. Todo prato precisa ter umami, crocância e técnica de cozinha. Tempo e temperatura. O prato não precisa nem ser muito quente, mas precisa ter um cozimento no tempo certo. Não precisa ser nem muito quente nem muito frio. Ele precisa estar tecnicamente cozido corretamente, perfeito, feito tecnicamente. Ele precisa ter umami, aí a gente tem 5 sabores aqui do umami. E o 6º sabor, que é o próprio umami, né? Umami. E aqui eu tenho um ácido, salgado, doce, adstringente, tá? Ácido, salgado, doce, adstringente e ácido, salgado, doce, adstringente e amargo. Ó, amargo, doce, salgado, adstringente, ácido. Então eu tenho os elementos do umami. Todo prato tem que ter esse equilíbrio, na minha opinião, no meu conceito. Entendeu? Tem que ter esse equilíbrio. Nesse equilíbrio, a gente pega esse equilíbrio e leva para o Lego, que são os blocos de sabores, e vou montando meu bloco com crocância, ó. Meu bloco vai ter crocância, acidez e técnica. Não necessariamente meu prato precisa ter legumes, carboidrato e proteína. Eu preciso ter no prato técnica, acidez e crocância, no caso. Eu preciso ter ou acidez, ou posso ter um doce, eu posso ter um salgado, um adstringente, um ácido, tá? Um amargo, no caso. Eu posso usar um elemento de amargor, mas eu tenho que ter técnica. Qual é a técnica que eu vou usar? Qual o cozimento que eu vou usar? O método de cocção? Qual cocção que eu vou usar? Qual molho que eu vou usar? Então eu tenho que ter esse elemento de técnica, tempo, temperatura. Isso é uma cozinha moderna. Isso é que, com toda a minha experiência, e mais uma vez, referência mais experiência mais técnica, eu adquiri um método que é igual a cozinha criativo ou processo criativo, tá?
Isso foi todo um estudo de processo criativo que me deu hoje uma base para eu ter uma cozinha moderna e criativa. Então é isso. Se vocês entenderam e gostaram, deixe seu like. Muito importante esse conteúdo, tá? Voltem lá para vocês verem, tá todo aqui o conteúdo. Eu vou falar um pouquinho mais de processo criativo. Me sigam nas redes, @chefrubens. Lá no Instagram falo muito de técnica de